Fala traders, aqui é o Thiago Santos, eu tô aqui para mais um vídeo. Galera, agora aqui na minha tela, nós estamos aqui com o mini índice, nós vamos passar uma análise que a gente fez hoje dentro da nossa comunidade. A gente passou essa análise aqui e foi sucesso, mais de 1.200 pontos, liso. Vou mostrar toda a narrativa que a gente enxergou. A gente via que o mini índice estava trabalhando aqui numa certa lateralização, porém nós estamos num time de 15 minutos. Dentro de 15 minutos no mini índice é um time grande, né? A gente sabe que o mini índice abre às 9 da manhã e fecha às 18. Isso aí acaba atrapalhando um pouquinho porque ele pode abrir com gaps e tudo mais. Então por isso a gente trabalha com times menores. Mas num time maior aqui, a gente observa que toda essa queda aqui foi o período mais negociado. Ou seja, o mercado resolveu ficar estagnado aqui. Ou seja, aqui é onde que tem a grana parada. Então a gente estava nesse movimento aqui, nessa ponta, né? Nós estávamos aqui nessa ponta, tínhamos marcado aqui um fair value gap de sessão, ou seja, aquele gap de abertura, né, da sessão tinha sido lambido aqui, mas não tinha tocado lá nos seus 50%, beleza? Então nós tínhamos uma narrativa aqui, o seguinte, nós tínhamos um ponto que poderia o mercado ir buscar. Por que que a gente imaginava isso? Por conta dessa queda de volume aqui, ó. Esse volume aqui estava dizendo pra gente que estava com muita vontade de continuar, talvez não iria lá em cima, mas ao longo do trade, na hora que ele começa a subir, ele entra a agressão compradora. Fica atento a esses detalhes. E aí ele vem testar aqui embaixo. Lógico, não renova a mínima. Mas só que ele testou aqui e a gente observa que esse pico de volume aqui já foi muito menor. Esse pico de volume aqui, ele tinha um pico maior e aqui um pico menor. Beleza, tá aí tudo certo. O mercado tenta, não renova a máxima, ou seja, acaba deixando liquidez aqui nessa zona. Né, não tava aquela liquidez bonita, mas tinha uma certa liquidez. Ele vem testar novamente num formato de ABC. Esse formato de ABC aí eu gosto bastante. E aí eu fico de olho de novo no volume. Olha o volume ali mostrando para mim que não tem nenhum tipo de volume agressor. Não tô falando de volume financeiro não, galera. Isso aqui é um outro tipo de volume. Volume de continuidade, agressão. Isso aqui é outra parada, beleza? Então, ele não tinha... E a gente observa que o volume agressor só foi diminuindo. Observa aqui, ó, que só foi diminuindo. O RSI já estava dando uma divergência. O fundo aqui renovou. Porém, o RSI dando divergência no 15 minutos. Aí a gente vai para um time um pouquinho menor para a gente observar. Vou lá para 3 minutos. Dentro do 3 minutos, a gente já tinha uma narrativa, né? Aí eu posso mostrar aqui para vocês um outro trade que a gente passou também. Nós já tínhamos o gap, né, um fair value gap. A gente gosta dessas zonas, porque geralmente ele tende a ir buscar para fechar. Aqui tinha as zonas de liquidez, tal, foi capturado. E aqui ele fez um alinhamento de fluxo, ou seja, uma renovação de mínimas. E o volume diminuiu, o RSI também dando uma divergência. Isso aí que é muito top, é muito bom. Aí ele quebra a estrutura, mostrando muita vontade, muita intencionalidade, muita pressão. Ele rompe e ele volta no pullback exatamente na zona de 62, na 61.8, famosa 61.8 da FIBO, né? Aí a gente arredonda ali para 62. E aí deu um trade aqui de 3-1. Não foi aquele trade maravilhoso, grandão, né, tal, mas foi um trade bacana. Aqui no 3 minutos a gente já observa isso. Só que a narrativa nossa, isso aqui já foi no dia 27, na sexta-feira. Ele ficou aqui trabalhando em ABC, trabalhando e deixando liquidez. Ele talvez poderia vir novamente testar essa zona, mas como ela já tinha sido testada, a gente não iria fazer uma entrada aí. Hoje, na hora da abertura, o mercado já abre derretendo. O mercado abre derretendo. Aí eu vou para um time menor ainda, 1 minuto. Foi onde a gente teve aquela análise. E eu vou mostrar para vocês aqui dentro do Discord. Aqui é o Discord nosso, nossa comunidade TSX Club, onde a gente passa análise de Forex, B3, criptomoeda, commodities, né? Mas nós vamos aqui falar de B3. Na B3 aqui hoje nós passamos aqui, ó, essa análise, certo? Essa análise aqui, ó. Foi mais ou menos por volta ali de 10... de 10 e 15 mais ou menos a gente passou essa análise e a entrada foi por volta ali de 10 e meia mais ou menos, tá? Então a gente passou essa análise aí dentro da comunidade hoje. Vamos de novo para minha tela. Aqui na minha tela, a gente tinha esse cenário aqui, ó. Quando a gente observou que ele já tinha testado a nossa região,
certo? Nós tínhamos uma região que nós queríamos pegar esse trade, porém o trade aqui nem no minuto não teve um alinhamento de fluxo, uma quebra de estrutura, com pullback, nada disso, já bateu e voltou direto, ou seja, nós não tínhamos um gatilho propriamente para a gente comprar, porque o mercado vinha caindo com muita pressão. Observe a quantidade de candles sequenciais aqui de venda, ou seja, tem uma aqui, comprador, um no meio ali que a gente costuma falar que é um sem família, né? Ele tava sozinho, solitário, então a gente não tinha um padrão propriamente para comprar. Thiago, dava para comprar aqui só por conta do Fair Value Gap? Galera, na moral, se a gente pega uma compra aqui, a gente não tem 100% de certeza. Primeiro, porque o mercado estava vindo com uma pressão muito grande, né? Os candles aqui estavam muito cheios, certo? A gente olha o volume também estava muito agressor. Então, se eu pego uma compra aqui sem uma confirmação, poderia me dar um stop. De que forma? Poderia vir direto, né? Romper direto aqui e eu ter que estopar a minha posição. Então, para não correr esse tipo de risco, a gente sempre opta por ter refinos na análise, ou seja, um movimento gatilho, por exemplo, uma quebra de estrutura, um alinhamento de fluxo, ou um padrão de continuidade, ou até mesmo a falta do volume, certo? Às vezes poderia bater ali e mostrar que estava com volume. Como? Aqui ele poderia estar vindo com volume muito alto, mas na hora que ele chegasse aqui, do meio para frente, o volume está zerado. Está assim, ó, zeradão. E aí você fala, não, pera, o movimento agressor já encerrou. Mas a vantagem, tem gente que fala que não opera com volume e tal, tá tudo certo, a gente utiliza também, a gente opera fluxo e volume e smart money. Então chegou na nossa região, na famosa nossa região aí que a gente estava querendo, né? Desde sexta-feira a gente estava esperando esse toque aí no 50%, e observe que ele veio exatamente no 50%. Aqui no time de 5 minutos, certo? Então a gente teve esse trade aqui que eu mostrei para vocês, mas a análise não é essa. A análise que eu quero mostrar para você é que quando a gente chegou no gráfico e viu que ele já tinha tocado por volta de 9h20, certo? Abriu às 9h20 ele tocou e não deu gatilho, era só esperar que possivelmente ele poderia dar pra gente um movimento de continuidade. Ou seja, se ele não deu gatilho aqui, provavelmente, ou até mesmo se ele tivesse dado esse gatilho, ele poderia ter feito aqui um alinhamento de fluxo, quebrado a estrutura com intencionalidade, da mesma forma que a gente analisou nessa zona aqui, certo? Mas ele não deu, então ele poderia a gente ter pegado uma venda aqui, uma compra, aliás, pegado uma compra aqui e depois, se ele tivesse dado outro gatilho, fazer um trade dentro do trade também. Então a gente só estava esperando que ele fizesse uma falha da Matrix. Qual que é a falha da Matrix? Ele fazer um choque fake, ou seja, um falso choque. Ele faz aqui um topo, um fundo, renova a máxima, certo? O volume teoricamente não renovou, o RSI também já estava dando uma certa divergência, porém ele quebra a estrutura. Opa, muita gente ia pegar uma venda aqui agora, mas observe que esse alinhamento de fluxo está fora de contexto, ele não está capturando nada aqui para trás, nada. Se ele tivesse aqui, ó, a gente está aqui com uns topos aqui, a gente observa que aqui tem uma espécie de canal. Se ele tivesse vindo a capturar aqui no topo e alinhar aqui, aí tudo bem, aí a gente poderia fazer essa venda aí tranquilamente, mesmo que a liquidez aqui não tá tão bonita, né? Se a gente for analisar algumas coisas, talvez não venderia, mas sim, no contexto geral, beleza. Mas não, ele faz uma quebra de estrutura do nada. Do nada. Então essas quebras de estrutura, alinhamento de fluxo, ela é válida demais, porém nas regiões certas. Para você saber um pouco mais das regiões certas, você entra para dentro da nossa comunidade, que a gente vai passar para você aí várias análises, é média de 15, 20 análises todos os dias aqui dentro da comunidade, a gente passa análise aqui, ó. A gente passou algumas análises, por exemplo, AUD NZD, né? A gente pode vir aqui no AUD NZD na minha tela e mostrar para você como é que tá o andamento dessa análise, certo? Então a gente passou várias análises, a gente passa várias análises, ok? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Então, você quer aprender as regiões certas, cai para dentro da nossa comunidade. Então, se ele bateu ali e não deu o nosso gatilho, o que nós precisávamos? Que ele desse uma falha na Matrix, ou seja, um trade ou um fake choque, ou até mesmo o padrão de continuidade, do jeito que você quiser falar. Ele faz um topo, um fundo, renova a máxima, e ele faz um choque. Muita gente ia pegar uma venda aqui, ó, porque o pessoal às vezes fica ligado só em um detalhe, ok? Mas a gente não, a gente observou o volume estava tudo ok, estava tudo certo. O volume comprador diminuiu, porém que na hora que ele faz essa quebra, a gente observa que o volume agressor aqui é menor que esse aqui, a mesma análise ali atrás,
a gente observa que o volume é menor, certo? Então, se ele é menor, ele está diminuindo. Então, a gente começa a observar que o RSI estava já dando convergências, ou seja, tinha um fundo mais baixo, um fundo mais alto, e ele estava dando convergência, só que com a falta de volume na queda. Então, a gente imaginava que ele poderia sim romper, quebrando a estrutura. Após ele quebrar isso aqui, ó, quebrar essa estrutura na baixa e quebrar na alta, todo esse movimento se torna um ponto de gatilho institucional. A gente fala de POI, né? Ponto de interesse, né? E aí a gente era só marcar aqui toda essa região, ok? Ele veio exatamente no 50%, mas dentro da minha análise lá, o que que eu fiz? Vocês que prestou atenção no print, posso mostrar novamente, vindo aqui na B3. No print aqui, você observa que ele não estava lá naquela região enorme. Nós refinamos ela, tá? E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz ali para encontrar essa região dentro da minha tela aqui. Aqui, ó, o que que eu fiz para refinar essa região? Eu achei uma região muito grande, porque se eu fosse colocar aqui uma entrada no topo e um stop lá atrás, ficaram mais de 650 pontos. E tá fora de cogitação. Talvez buscaria 2 para 1 aqui, 1 para 1, mais ou menos. E não é o que a gente passa dentro da nossa comunidade. Todos os trades que a gente passa, com no mínimo 3 para 1, ou a partir de 3. Eu gosto muito de trabalhar ou buscar 5 para 1, certo? Então, para entender isso aí, a gente pode observar diversas formas. A gente pode colocar uma fibra aqui, ó, do fundo para esse topo. Tá com a fibra errada, mas eu vou arrumar aqui agora. E a gente observa que a região 62 é lá embaixo. E a região 62 também, ela também é uma zoninha de briga. Posso colocar também um volume profile daqui desse fundo para esse topo. A gente observa que tudo casou com essa região. Então o que que a gente fez? Simplesmente a gente foi lá e marcou essa região. Marcou a região, trouxe a nossa entrada para cá e o stop para cá. E o que era um trade ali de mais ou menos, o stop na verdade eu coloquei aqui atrás do fundinho, porque nós tínhamos uma POC, uma região aqui, pegamos 230 pontos de stop só, e aí era só buscar aqui o alvo. E onde seria o nosso alvo? Nós temos uma região de liquidez aqui atrás, ó, um topo. Se ele ia romper ou não, a gente não teria certeza, mas eu coloquei um pouquinho antes, por quê? Porque tem 3 topinhos aqui, ó, 3 topinhos, e ela é uma zona de indução que lá no 15 minutos eu mostrei para vocês. Certo? Então colocamos ali o alvo e olha lá o que que aconteceu. Já mostrei para você, mas eu vou pôr aqui no modo replay, certo? O que nós estávamos enxergando aqui, nós desenhamos exatamente dessa forma. Aqui, ó, que ele pegasse aqui e ele ia tocar o terror na alta, ok? E é só dar o play aqui, ó. E ele foi exatamente lá, sem drawdown. Ah, detalhe, vou mostrar aqui no MetaTrader também, né? No MetaTrader aqui, ó, observe o nosso ponto da entrada, ok? E o ponto de saída. Por que que não saiu lá no topo? Porque a gente colocou o nosso trailing stop aqui nessa zoninha, porque já estava pagando mais de 1.200 pontos. Então a gente entendeu que poderia pegar ali, guardar 1.200 ali, né? Porque estava atrás de um fundinho que ele poderia capturar e tal, mas poderia também voltar. Por quê que ele poderia voltar? Lembra que eu mostrei para vocês que tinha um topo aqui atrás? Ele poderia simplesmente, galera, vir aqui, ó, nessa zona aqui. Vir nessa zona aqui e, aliás, é isso mesmo, vir aqui nessa zona e simplesmente voltar a cair. Por quê? Porque ele caiu muito rígido, caiu muito agudo, muito abrupto, né? E subiu muito abrupto também, então eu poderia querer renovar, voltar para poder corrigir alguma coisa. A gente não sabe se vai voltar, se não vai, então a gente vai proteger. Então, pensando nisso, a gente deixou o mercado rolar. Vou pôr uns 5 minutos para ficar mais interessante de a gente ver aqui. Deixou o mercado rolar, ele foi lá e tirou a gente aqui mais ou menos nessa zona aqui, ó. Tá? Beleza? Então esse aqui foi o trade que a gente pegou junto com a comunidade. Aí todos os trades a gente coloca um Vzinho aqui. Posso mostrar para vocês outros ativos aqui, ó. Todos os trades que a gente passa, esses Vzinhos verde aí, todos são entradas de venda, compra e venda dentro da nossa comunidade. Passado tudo na comunidade, aqui no XAUSD, em todos os ativos, em tudo, nos gráficos que a gente passa. Beleza? Então, mostrando aqui o áudio NZD, mostrando a análise que eu passei lá, que eu mostrei para vocês. Aqui é o andamento, a gente está esperando
ele romper aqui, fazer um padrão de continuidade também. Ele não fez ainda, mas aqui ele já pode estar fazendo. Ó, olha aqui, ele faz um topo, um fundo, renova a máxima lá. Se ele quebrar essa estrutura aqui e quebrar de novo na alta, possivelmente a gente pode fazer uma entrada de compra aqui de continuidade, tá bom? Então é disso que a gente fala e é disso que a gente ensina todos os dias dentro da nossa comunidade. É lógico que poderíamos ter pego um trade maior, poderíamos. A gente pegou aqui em média de 1.200 pontos, saímos aqui, ó, nessa zona aqui, 1.260 pontos, e o mercado foi mais, foi além, né? Mas a gente guardou o que a gente queria, que seria na faixa ali de 4, 5 para 1. A gente guardou o nosso 5 para 1 aí. Chegou, tá pagando para nós ali mais de 6 e tirou aqui com 5,28 para 1, tá bom? E aqui lá no topo deu mais de 9. Mas é isso, acontece. E aí, se você gostou, deixe seu like, inscreve no canal, ative as notificações e bora pro game. Tamo junto.